satisfação espiritual em Cristo. Amém? Depois de uma semana de atividades, de problemas, de tensões, mas também depois de uma semana de soluções, nós nos encontramos aqui, porque nós tínhamos um encontro marcado com Deus. Estava na nossa agenda, está hoje aqui, por causa de Jesus. E queridos, o fato de nós estarmos aqui é uma evidência de que nós estamos nos preparando para algo muito maior do que esta vida que nós temos aqui. Existem coisas muito maiores do que as que conhecemos e temos consciência. Há coisas muito maiores. E nós sabemos, pela revelação da palavra profética, de que Deus está preparando coisas grandes, algumas que superam nossa capacidade de compreensão. E tudo que nós precisamos é crer e nos preparar. Mas apenas para a sua reflexão, se Jesus fosse retornar daqui a uma semana, o que você faria durante esta semana que vem? Sabendo que este é o último sábado que nós teríamos aqui no planeta. Você pode dizer, pastor, por favor, não seja tão dramático. Eu não estou sendo dramático, eu estou sendo realista, porque todos nós teremos um último sábado aqui neste mundo, sim ou não? E a pergunta é a seguinte: o que você faria em relação à sua vida comparada com a vida de Cristo? O que você faria? No livro Testemunhos Seletos, volume 3, páginas 274 e 275, existe uma afirmação em síntese que diz o seguinte: Deus espera que nós façamos uma reforma espiritual em nossa vida. E quantos de nós precisamos, pela graça, de uma reforma espiritual em nossa vida? Quantos de nós chegaremos à conclusão nesta manhã de que não podemos, queridos, continuar vivendo do jeito que nós estamos vivendo? Porque Deus tem coisas grandiosas para aqueles que creem e que obedecem à sua lei pela sua graça. Deus tem coisas grandiosas para aqueles que fazem renúncias e vivem de acordo com a sua vontade. A espiritualidade bíblica, ela pressupõe e envolve entrega total, renúncias. Ela envolve a soberania de Deus sobre a nossa mente e o nosso coração. E quantos de nós precisamos limpar o coração de sentimentos negativos, limpar a nossa mente de pensamentos impuros? Que nós sejamos renovados neste sábado pela apresentação do tema profético que trata exatamente da sacudidura. Queridos, abramos o compêndio de Deus no livro de Amós. Amós, no capítulo 9, Bíblias abertas, no livro de Amós. Aqui nós encontramos um dos textos que fala a respeito da sacudidura. O capítulo 9 do livro de Amós nos apresenta a quinta visão deste profeta. E em sua quinta visão,
nós nos deparamos com o juízo de Deus. Um juízo, queridos, inexorável, inflexível e implacável. Vocês poderão ler Amós capítulo 9 e vocês irão constatar exatamente isto. E exatamente no contexto da infidelidade do povo de Israel, da igreja da época, no contexto da adoração e no contexto do juízo, nos é apresentado o tema da sacudidura. Então a sacudidura tem sua relação com a adoração, sua relação com o juízo de Deus. E nós vamos observar isso daqui a alguns instantes. No entanto, no capítulo 9, versículo 1, ele afirma taxativamente: vi o Senhor. Queridos, nós precisamos nesse sábado pela manhã, à semelhança de Amós, termos esta visão da pessoa de Deus, da palavra de Deus, dos planos, dos propósitos e das promessas de Deus para a sua igreja e para a sua vida. E ele viu o Senhor aonde? Estava em pé junto ao altar. Nós sabemos que o altar é um local de adoração. De acordo com alguns teólogos, se supõe que este altar era o altar em Betel, onde lamentavelmente a igreja da época ofereceu sacrifícios a um bezerro. Há outros estudiosos que acreditam que este altar é o altar em Jerusalém. Desta forma, Deus se encontrava num santuário, falando para todo o seu povo, ao lado do altar, para lembrar o que eles estavam sacrificando e oferecendo a deuses estranhos. Então o povo se encontrava numa situação de apostasia, e uma apostasia insistente, consciente. E diante disso, então, Deus se manifesta visualmente e repreende, no caso, o seu povo. E aí nós chegamos à conclusão de que a adoração é um tema central em nossa espiritualidade. Eu entendo que 3 colunas devem dar sustentabilidade à nossa vida espiritual: a adoração, comunhão e missão. E quando eu falo de adoração, queridos, eu não estou me referindo ao que acontece apenas ali no altar, mas o que acontece durante toda a nossa vida. Eu não me refiro apenas ao que acontece num sábado pela manhã aqui na igreja, mas eu me refiro ao que acontece no sábado à tarde, na sexta-feira à noite, nos dias da semana. Porque na realidade a adoração é uma vida. Tudo aquilo que eu faço para Deus e por causa de Deus é adoração. Tudo aquilo que eu ofereço a Deus, no que tange ao meu ser, ao que eu faço e ao que eu tenho, isto é adoração. Então a adoração é a sua vida com Deus. E a palavra nos afirma que Deus está procurando aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Para Deus estar buscando pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Nas entrelinhas a palavra já nos deixa bem claro a importância da adoração aos olhos e ao coração do Pai. E exatamente nesta visão, vi o Senhor que estava em pé junto ao altar. Você tem tido uma visão de Deus nos sábados pela manhã, aqui no Iguatemi? E aí, nesse contexto, então, nos é dito: fere os capitéis e estremecerão os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Esses todos eles aqui são os membros da igreja. Matarei a espada até o último deles. Nenhum deles fugirá e nenhum escapará. Você pode então agora entender porque eu disse que se trata de um juízo inexorável, inflexível, implacável
E esse juízo é apenas uma expressão da indignação e da ira de Deus. Esta ordem não foi dada ao profeta, porque o profeta não teria condições de cumpri-la. Esta ordem provavelmente foi dada ao anjo destruidor, ao anjo que executa os juízos de Deus sobre a terra. Como nós observamos em 2 Samuel, no capítulo 19. Por favor, vamos abrir a palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 24, versículo 15. 2 Samuel 24, verso 15. E vamos ler também, queridos, Segundo Reis, capítulo 19, verso 35. O texto de 2 Samuel 24, versos 15 e 16, nos mostra a obra de destruição sob a ordem divina desse anjo destruidor. Alguém pode ler para nós, por gentileza? Nesta ocasião, o anjo destruiu a vida de 7.000 homens. Deixou Davi estarrecido. Alguém pode ler para nós, por favor? Esse é o anjo destruidor. É o mesmo que matou 185.000 soldados assírios. Como nós vemos em 2 Reis, capítulo 19, verso 35. Então, provavelmente, quando aqui em Amós ele disse fere os capitéis, e os capitéis eram as colunas do templo. Quando ele disse fere os capitéis, ele estava dando a ordem para este anjo destruidor, para executar o juízo do Senhor. E o texto aqui nos mostra, queridos, que nenhum escapará. Exatamente dentro desse contexto do juízo, Deus então nos fala no versículo 8: eis que os olhos do Senhor, voltando para Amós capítulo 9, eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador. O reino pecador aqui a qual o profeta faz referência é exatamente o reino de Israel e o reino de Judá. Nesta ocasião, o povo de Deus já tinha se dividido. Então havia aqui duas capitais. Havia Samaria, que era a capital do reino de Israel, e ela foi invadida pelos assírios no ano 722 e destruída. Isso no ano 722. Posteriormente, no ano 586, Nabucodonosor subjugou os assírios, invadiu Jerusalém, e a profecia do versículo 8 se cumpriu finalmente com a destruição do templo em Jerusalém no ano 586. Queridos, os juízos de Deus podem tardar, mas não falharão. Deus cumpre o que Ele profetiza e o que Ele promete. E nesse contexto aqui, do ano 586, houve a sacudidura. E Deus só permitiu que sobrevivesse aqueles que provavelmente lhes seriam fiéis. E entre esses estavam Daniel e seus 3 amigos. A sacudidura continuaria no exílio ao longo dos 70 anos na Babilônia. Na Babilônia, os olhos do Senhor, como diz aqui, estariam voltados para o seu povo, para a sua igreja. Como a sua igreja se conduziria?
se comportaria na Babilônia, diante de suas crenças, de seus valores e de suas práticas mundanas. Daniel e seus 3 amigos, ao participarem da sacudidura do Senhor, permaneceram fiéis. Eu entendo, queridos, que essa deve ser nossa oração. Uma oração composta por 5 palavras. E qual é a oração? Senhor, ajude-me a ser fiel. Só somos fiéis ao Senhor pela sua graça. Diante das pressões e tentações, diante dos pontos fracos que nós temos, somente pela graça de Deus. E esta graça se derramou diante dos 3 amigos de Daniel, quando no capítulo 3 do livro deste profeta, Nabucodonosor soergueu uma estátua de 27 metros de altura, toda de ouro, simbolizando a Babilônia como um reino eterno, indo de encontro à revelação de Deus no capítulo 2. E lá então nós nos deparamos com a fornalha, e todos deveriam ajoelhar-se diante daquela estátua. E os 3 amigos de Daniel permaneceram firmes e passaram pela sacudidura, e foram de forma sobrenatural salvos por Deus. Queridos, quantas experiências nós temos perdido com Deus na atualidade, porque não somos fiéis a Ele a toda prova, porque lamentavelmente pensamos nas consequências e tentamos resolver os nossos problemas do nosso jeito, quando a fidelidade na palavra de Deus ela é simplesmente incondicional. Você é fiel ao Senhor e deixa as consequências da tua vida nas mãos dEle. Jesus foi fiel ao Senhor e deixou as consequências de sua vida nas mãos dEle. Essa é a proposta bíblica, uma proposta radical, somente para aqueles que de fato foram agraciados com o dom da confiabilidade, independente das circunstâncias, na pessoa do seu Deus. E é esta fidelidade, não menos do que esta, nem 1 milímetro menos, que Deus espera do seu povo nos últimos dias. Como a história ela é cíclica, ela se repete no decorrer do tempo, houve na realidade antes disto aqui, houve uma outra sacudidura no tempo de Moisés, a qual farei menção daqui a alguns instantes. Mas, por favor, leiam comigo o versículo 9. Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. É aqui que Deus então faz menção sobre a sacudidura. Só que antes de haver a sacudidura, os grãos eles são debulhados. A palavra crivo aqui, ela só é usada em todo o Antigo Testamento apenas neste verso. E é através desse crivo que Deus não perderá nenhum só grão. E esses grãos que são selecionados formam um remanescente. São aqueles que passam pelo tempo da sacudidura. A palavra nos mostra que houve uma outra sacudidura no tempo de Moisés no deserto. Veja, por favor, Bíblias abertas. Não vamos abrir porque vai ter muito texto, mas está exatamente em Números 16, versos de 1 a 33. Mas aqui nós temos uma declaração do Espírito de profecia, queridos, que nos diz o seguinte: serão introduzidas divisões na igreja, serão desenvolvidos 2 partidos. Vocês entenderam o que o texto disse? Nós temos uma igreja de pessoas que se amam, de pessoas que são unidas, mas de repente pode haver um foco de divisão entre algumas pessoas. A profecia no contexto da sacudidura diz: serão introduzidas divisões na igreja. Tudo bem. Essas divisões, elas são introduzidas por quem?
Por Deus ou pelo nosso arqui-inimigo? Lógico, pelo arqui-inimigo. Porque divisão não é de Deus. A união é de Deus, mas a divisão não. Eu não estou falando da divisão sul-americana. Nem estou falando da união sul-brasileira. Eu estou falando que a união é de Deus e a divisão não. Então, queridos, serão introduzidas na igreja divisões por causa de corações que, lamentavelmente, não se deixam controlar pelo Espírito e pela palavra. A questão não é se haverá divisões na igreja, porque está profetizado. A questão é como eu me comporto na divisão. Eu me comporto como Cristo ou me comporto de uma forma diametralmente oposta à de Cristo? Porque a divisão introduzida na igreja faz parte da sacudidura. E eu tenho exatamente nesta situação a oportunidade de praticar o evangelho dentro da igreja. E às vezes é possível que tenhamos dificuldades, porque o ego é maior do que a fé e do que o amor, dificuldades de perdoar aqueles que me ofendem, dificuldades de querer o bem àquele que infelizmente não está bem na sua vida espiritual e quer me prejudicar. Queridos, por favor, entendamos que tudo faz parte de provações, e a nossa fé está sendo provada muitas vezes dentro da igreja, dentro de casa e não no mundo. Pode acontecer em algumas circunstâncias de você ser melhor tratado no mundo do que dentro da igreja. Pode acontecer, vamos ser realistas? Pode acontecer ou não? Pode acontecer. Se isso acontece, saiba que está havendo uma sacudidura. E aí você pensa em deixar a igreja, isso vai resolver ou agravar o problema? Aí você pensa em não vir à igreja, isso vai agravar ou resolver o problema? Queridos, aí é que você tem que vir à igreja. Aí é que você tem que praticar o evangelho. Aí é que você tem que ser forte no Senhor. Quando está tudo bem, não está havendo sacudidura, você está firme. Quando as coisas são abaladas, você cai fora. Senhor, ajude-me a ser fiel a toda a prova. Isso aqui é espiritualidade bíblica, queridos. O fato é que a palavra nos mostra que na ocasião do texto que eu fiz menção a vocês, de Números 16, versos de 1 a 33, vocês vão encontrar lá dois irmãos chamados Abirão e Datã. Por favor, não coloque no seu filho o nome de Abirão e Datã, porque pense dois nomes feios. Juntamente com On e Corá, principalmente Corá, esses homens levantaram uma conspiração contra a liderança da igreja, contra Moisés e Arão. Queridos, conspirações fazem parte da sacudidura. E eles levantaram uma conspiração contra Moisés e Arão, objetivando tirá-los da liderança do povo de Israel e eles assumirem a liderança. Um dos piores problemas é quando você tem dentro da igreja pessoas que não querem servir, querem mandar. Queridos, Jesus nos ensinou em liderança que devemos ser servos. Por isso Jesus disse, olha, aquele que quer ser o maior, seja o quê? O menor. Aquele que quer liderar, seja o primeiro a servir ao próximo. Como é emocionante quando você se depara diante de pessoas que têm o espírito de servir. Elas não estão interessadas em posição. Elas não estão interessadas em status. Elas não estão interessadas em aparecer. Elas estão interessadas em ser em Cristo. Elas estão interessadas em servir. Têm o espírito de servidão. São pessoas humildes. Apesar de terem determinadas funções no mundo, mas elas chegam aqui para nos servir. Aí tem o Espírito de Cristo.
Agora, quando você vê alguém querendo mandar, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa prepotente e etc., queridos, essa pessoa, você tem que orar por ela. E tem que ter paciência e compreensão com ela. Sabe, Abirão, juntamente com Datã, Corá e On, queriam mandar. E induziram 250 líderes de renome. Está lá em Números 16, versos de 1 a 33. Contra a liderança de Moisés. A situação foi tão difícil que Moisés disse: amanhã Deus há de revelar quem está com ele e quem é contra ele. E aí veio o juízo divino e lamentavelmente eles perderam a vida, a terra se abriu, os engoliu, os 250 líderes experimentaram o fogo consumidor do Senhor. Uma situação extremamente delicada por causa de conspiração. Coisas que acontecem, que abalam a igreja e que fazem parte da sacudidura. E agora nós temos aqui uma solene advertência. Deixe-me ver aqui, por favor. Vocês estão sentados confortavelmente, mas nós somos aqui 4, 5, nós somos aqui, vou tirar os chupetinhas, 9, 11, 14, 15, 16, 18, você também vai fazer parte daí, 19 comigo, 20. Vamos ficar em pé vocês aqui, por favor. 20. Queridos, somos aqui 20. Existe uma declaração, permaneçam em pé, que o pastor também está incluído. Veja essa declaração aqui do Espírito de Profecia. Ela diz o seguinte, vê se vocês aguentam e vão continuar em pé. Ela nos diz aqui o seguinte, queridos. Deus está agora peneirando o seu povo, provocando seus propósitos e motivos. Muitos não serão mais do que palha, nem trigo, nenhum valor neles. E aqui ela diz o seguinte. Ela diz que nenhum entre 20 estão preparados, dos adventistas do sétimo dia, estão preparados para a segunda vinda de Cristo. Nenhum dentre 20, inclusive o pastor. Dá para vocês isso? A nossa sorte é que ela falou isso no século XIX. Pode ser que hoje as coisas estejam melhores. Você não diz amém, doutor Marcos? Amém? Podem sentar. Queridos, pense bem nisso. Nenhum dentre 20. Isso deve te desanimar ou deve te fazer reconsiderar a sua vida. O que é que isso deve fazer, queridos? Essa declaração foi feita exatamente em 1893. É uma solene declaração que faço à igreja de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar sua história terrestre e achar-se-ia tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como pecador comum. O que é que você me diz disso? Difícil de ouvir essa palavra? Mas o que é que nós chegamos à conclusão? Que nesta época, em 1883, menos de 5% da igreja estava preparada para a segunda vinda de Cristo. E como será no caso hoje? Que verdades nós temos aqui? Por que isso aconteceu? Porque nenhum entre 20 estava preparado para a volta de Cristo. Eu vou dar aqui alguns motivos para que vocês entendam. E que vocês não façam parte dessa estatística. Naquela ocasião, em 1883, primeira coisa, queridos, não priorizavam a pessoa de Cristo em sua vida. Mateus 6,33 diz assim: colocar em primeiro lugar o reino de Deus. E a personificação do reino de Deus é Jesus. E todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. Nós somos diariamente tentados a não colocar Jesus em primeiro lugar, a começar pelo tempo. A não buscarmos a Deus logo na primeira hora do dia.
a não priorizarmos as coisas espirituais e sim as materiais. Então, quando você não prioriza Jesus em sua vida, você corre o risco, sim, de fazer parte desta estatística. Segundo, quando você serve a si mesmo e ao mundo e não a Deus. Quando você vê Deus como um meio para alcançar um fim e não um fim em si mesmo. Quando você dedica tempo para as coisas do seu interesse, mas não dedica tempo, inclusive no sábado, para as coisas do interesse de Deus. Quando você prefere o que o mundo oferece do que o que Deus lhe oferece. Quando isso acontece, você, no momento, está fazendo sim parte desta profecia, nenhum entre 20. Terceiro, queridos, suas palavras, atos, estilo de vida, vestuário, alimentação, finanças, comportamento sexual, superficialidade religiosa, constantemente negam a Cristo. Se lamentavelmente você não está se alimentando como alguém que está se preparando para a vida eterna, e aqui nós fazemos um apelo às pessoas que são responsáveis pelas compras no supermercado e por fazer alimentação em casa, nós dependemos da ajuda de vocês para nos alimentarmos de maneira saudável, de maneira correta, como pessoas que estão se preparando para a vida eterna. Queridos, quando lamentavelmente nos vestimos de uma forma onde apelamos para a sensualidade, quando não atentamos para os princípios da conduta da modéstia cristã, quando lamentavelmente não administramos as finanças de acordo com as orientações da Bíblia e temos tido dificuldades e temos sido infiéis ao Senhor, na devolução do que lhe pertence, você, no momento, sem saber ou sabendo, está fazendo parte dessa estatística nenhum entre 20. Você pode ter o nome no livro da igreja e não ter o seu nome no livro da tesouraria da igreja. Você está tendo dificuldades nesta área e Deus não está sendo Senhor em tua vida. Quando isso aí acontece, quando vivemos como mundo e dizemos que somos cristãos. Vivemos como mundo e dizemos que somos cristãos. Isso está acontecendo. A palavra nos diz em 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 4, tendo a aparência de piedade, negando-lhe a eficácia. Quinto, quando somos indiferentes, negligentes, fofoqueiros, descomprometidos e sonolentos espirituais, possuímos espírito de divisão e contendas por causa do ciúme e da inveja. Quando lamentavelmente isso acontece na minha vida, no meu coração, infelizmente eu faço parte desta estatística. Por isso então, queridos, nos vem um apelo divino da parte de Deus. Nós o encontramos, Bíblias abertas, Romanos capítulo 13, abra o compêndio de Deus. Em Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13. A palavra assim nos diz, Romanos 13, versículos 11 em diante. E digo a isto a vós, outros, que conheceis o tempo. Quem são as pessoas que conhecem um tempo? Aquelas que conhecem as profecias. E se existe um povo que entende profecia, é o povo de Deus. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Nós estamos uma semana mais próximos da volta de Jesus, amém? Vai alta noite, já vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, nem em pudicícias e dissoluções, nem em contendas e ciúmes,
Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências, aos seus desejos desordenados, que vão de encontro aos seus valores espirituais. Nada. Esta é a orientação da palavra de Deus. Queridos, existe a sacudidura que envolve um conjunto de pessoas, que envolve uma igreja. E existe a sacudidura que envolve sua vida pessoal. Vocês se lembram que na última semana de vida, 2 pessoas passaram por uma sacudidura, na última semana de vida de Jesus. 2 pessoas passaram por uma sacudidura e as 2 não foram aprovadas. Vocês se lembram quem foram? Judas e Pedro. Pedro não passou pela sacudidura. Ele foi inclusive advertido pelo próprio Cristo que ele estava passando por um período de sacudidura. E ainda assim Pedro resvalou. Abra, por favor, a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Versículos 31 a 34. Tocinho, você pode ler para a gente? Pode continuar. E o galo cantou tão forte que ficou com problema nas cordas vocais e ainda hoje esse galo está rouco. Queridos, nesse momento Jesus advertiu que Pedro estava passando por uma sacudidura pessoal. Sim ou não? Satanás reclamou para vos peneirar. Eu tenho aqui algumas revelações importantes. Número 1, para nossa surpresa, Satanás atua na sacudidura para destruir sua fé. Lembre-se da experiência dramática de Jó. Jó tinha 4 grandes riquezas: sua família, sua saúde, seus bens materiais e sua fé. O diabo atingiu 3 delas. Quais foram? Sua família, seus bens materiais e a sua o quê? Mas o que o diabo queria na realidade destruir? A família de Jó? Eram as riquezas de Jó, tudo que ele havia construído ao longo de décadas em sua vida. Era isso que ele queria destruir? Ele queria destruir a sua saúde? Na realidade, ele queria destruir a fé de Jó. E é isso que o inimigo objetiva, é destruir nossa fé na pessoa de Deus, na palavra de Deus, no poder de Deus. Ele sempre vai usar pessoas, circunstâncias, injustiças, problemas de relacionamento, tentações para destruir a tua fé em Deus. Isso é o que nós temos de mais importante. Quando tua vida acabar, no último minuto da tua existência, o que é que vai contar? São os teus carros, as tuas casas. O que é que vai contar? A tua fé. Sim ou não? Esta é a maior riqueza que nós temos, queridos. É a nossa fé. Segundo, a sacudidura prova e purifica a nossa fé. Terceiro, Jesus intercede por nós. Não estamos sozinhos quando somos abalados por coisas que nos acontecem ou que fazem contra nós. Quarto, a sacudidura exige verdadeira conversão. E 5, na sacudidura, ou você assume destemidamente as consequências de sua fé, ou você nega a Jesus. Foi isso ou não o que aconteceu com Pedro nesta ocasião, queridos? Sim ou não?
A boa notícia é que Jesus conseguiu recuperar Pedro e trazê-lo de volta para os seus braços, por meio do arrependimento e da confissão. Se de repente você chega à conclusão de que se encontra em situação semelhante à de Pedro, eu te digo, não se desespere, que a sua esperança esteja em Jesus Cristo, que você busque forças em Jesus. E a profecia diz o seguinte: quando a tempestade da perseguição realmente irromper sobre nós, muitos que se desviaram do aprisco retornarão para seguir o grande pastor. O povo de Deus se unirá e apresentará ao inimigo uma frente unida. Amém? Isso te traz alguma esperança? A experiência de Pedro te diz alguma coisa? Deus seja grandemente louvado por isso. Um dos grandes problemas em nossos dias é pensarmos que por estar na igreja estamos salvos. Mas, queridos, distração, superficialidade, indiferença, descompromisso são recursos que o inimigo tem usado para nos prejudicar espiritualmente. E a profecia nos diz aqui o seguinte: os que tiverem oportunidades para ouvir e aceitar a verdade e se uniram à igreja adventista do sétimo dia, considerando-se o povo de Deus que guarda os mandamentos, mas não possuem mais vitalidade e consagração a Deus do que as igrejas nominais, serão atingidos pelas pragas de Deus, tão verdadeiramente como as igrejas que se opõem à sua lei. Vocês entenderam o que eu li? Ninguém diz misericórdia? Vocês entenderam o que eu li, queridos? Vocês entenderam o que eu li? O crente faz de conta. A pessoa que faz de conta que é adventista do sétimo dia, faz de conta que está vivendo o evangelho, faz de conta que é consagrado a Deus, faz de conta que é bonzinho, mas na realidade não tem um relacionamento profundo e íntimo com Deus. Ele não é perfeito. Os justos não são perfeitos. Mas, queridos, cuidado se no momento você está fazendo de conta. Religião não é brinquedo. É coisa séria. E a cada dia nós estamos determinando o nosso destino eterno. Vocês se lembram o que aqui, o Apocalipse fala sobre as pragas? Vamos abrir a palavra. O capítulo 16 do Apocalipse fala sobre as 7 pragas. E nós não vamos ler as 7 pragas, é lógico. Nós não vamos ler todo o capítulo 16 do livro do Apocalipse, é lógico. Mas os versículos 1 e 2 já são suficientes para termos uma ideia da situação do que nós acabamos de ler. Queridos, capítulo 16. Ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Então as pragas representam a ira de Deus. Verso 2. Saiu, pois, o primeiro anjo, está aí o primeiro anjo, e derramou sua taça pela terra. E aos homens portadores de quê, queridos? Portadores de quê? Da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Agora pegue esse texto e faça a conexão com a profecia. O povo de Deus que guarda os mandamentos, mas não possui mais vitalidade e consagração a Deus do que as igrejas nominais, serão atingidos pelas pragas de Deus, tão verdadeiramente como as igrejas que se opõem à sua lei. Você conseguia ver aqui nesse texto adventistas sofrendo
o que as pessoas que têm a marca da besta e adoram a sua imagem vão sofrer? Aqui está uma advertência profética. Eu sei que a mensagem que estou proferindo nesta manhã é uma mensagem dura de se ouvir, mas eu preciso que você desperte do seu sono para essas realidades proféticas que envolvem os dias em que nós estamos vivendo. Não vamos, querido, fazer de conta, porque entre aqueles que sofreram as 7 pragas estarão, lamentavelmente, muitos que estiveram sentados nos bancos da igreja nos sábados pela manhã, e que eu e você não sejamos um deles. E estou pregando essa mensagem para que você não seja um deles, para que você tenha entendimento, tenha noção espiritual e tome decisões indeclináveis ao lado do Filho de Deus. Amados, espiritualidade bíblica exige autonegação, renúncias, consagração, dedicação a Deus. Nós temos que ser todo de Deus e não apenas uma parte de Deus. Por favor, que o Espírito Santo atue, você entenda o que eu estou dizendo. Esta mensagem é uma mensagem dura, mas é uma mensagem vital. Do jeito que você está vivendo, você pode fazer parte daquela estatística. Nenhum entre 20. Que pela graça de Deus, movidos pelo amor, sejamos libertos disto e possamos priorizar Jesus em nossa vida. Não vai longe o tempo, Eventos Finais, página 100. Não vai longe o tempo em que a prova sobrevirá a toda a alma. A marca da besta nos será recomendada com insistência. Os que passo a passo cederam às exigências do mundo e se sujeitaram a costumes mundanos, não acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes da terra, de preferência a expor-se aos escárnios, insultos, ameaças e prisão e morte que os filhos de Deus irão passar. Então, se hoje, gradativamente, você está fazendo concessões ao mundo, se tornará difícil para você, na hora da prova final, ser fiel ao Senhor. Passar pela sacudidura. Mas eu quero, por favor, queridos, que vocês atentem para a promessa de Apocalipse 3, verso 10. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Por favor, Apocalipse 3, versículo 10. Veja o que a palavra aqui nos diz, que promessa maravilhosa. Sublinhe esse verso. Se você tem que sair com alguma coisa hoje aqui desta igreja, saia com Apocalipse 3:10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam na terra. Esse texto inclui aqui a sacudidura. E o texto nos dá a promessa de que nós não estaremos sozinhos, que nele nós podemos ser mais do que vencedores. Então, queridos, que eu tenha consciência da sacudidura, mas que eu esteja concentrado na pessoa de Jesus Cristo. E que Ele há de me ajudar a passar pela grande prova. Haverá uma sacudidura da peneira. No devido tempo, a palha precisa ser separada do trigo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se está esfriando. Este é precisamente o tempo em que o genuíno será mais o que? Forte. Ellen White nos falou isso em 1887. Haverá uma sacudidura da peneira. O que é que ela queria dizer com isso, queridos? E aí ela fala que há, exatamente, me permitam aqui, o uso dessa ilustração profética. A palha e o que mais? O trigo. A palha e o trigo simbolizam exatamente os dois grupos de pessoas, espiritualmente falando, que estão dentro das igrejas. Dois grupos. A palha e o trigo. A palha e o trigo simboliza pessoas da mesma família, que se encontram em situações diametralmente opostas. A palha e o trigo. Quem é a palha? De acordo com o texto, ela fala que o amor de muitos o quê? Se esfriará. Queridos, aqui nós temos
exatamente a definição, o propósito e uma revelação sobre a sacudidura. Finalmente, o que é sacudidura? Sacudidura é um tempo em que haverá no cronograma de Deus uma definitiva e final separação entre os verdadeiros e falsos cristãos. Deu para entender? O que é sacudidura? Existem duas sacudiduras. Todos os seres humanos, eles passam por situações onde a sacudidura acontece. Então existe a sacudidura em nossos dias, em situações em que nós passamos, que provam a nossa fé e a nossa firmeza no Senhor, sim ou não? Vocês vão confirmar isso daqui a pouco. Mas a sacudidura que aqui a profecia está falando é um tempo no cronograma de Deus, antes do fechamento da porta da graça, quando a igreja será provada, principalmente quando sair a lei dominical. É essa sacudidura final, em que haverá uma separação definitiva entre o verdadeiro e o falso. Mas eu estou, durante todo esse período, me referindo também às sacudiduras pessoais e às sacudiduras atuais. Existe uma declaração dela que nos ajuda a ver isso. Em 1900, 13 anos depois, ela disse o seguinte: estamos no tempo da sacudidura, tempo em que cada coisa pode ser abalada e será. O Senhor não desculpará os que conhecem a verdade, se não obedecerem a seus mandamentos por palavra e ação, o Senhor não os desculpará. Então, nós estamos o quê? Veja, em 1887 ela disse, haverá um tempo de sacudidura. Ela estava se referindo à sacudidura final, que está no cronograma de Deus, um tempo determinado para tanto. A sacudidura final. 3 anos depois ela diz aqui, estamos no tempo da sacudidura. Ela aqui já se refere, queridos, às sacudiduras que eu e você estamos sofrendo, inclusive em nossos dias. Sim ou não? Amados, o propósito da sacudidura é revelar, identificar e separar o falso do verdadeiro, que aqui são representados pela palha e pelo trigo. Não é isso? Então faça uma pergunta a você mesmo. Eu sou um cristão que no momento minha vida se encontra como a palha ou como o trigo? O cristão palha, a iniquidade é o gelo do egoísmo que esfria o amor por Deus e por sua palavra. Se o teu ego tem dominado a tua vida a ponto de você não ler mais a Bíblia, a ponto de você não sentir mais amor por Jesus, saiba que é Mateus 24:12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos o quê? Esfriará. Então, o pecado esfria o nosso amor por Deus, por sua palavra, por sua igreja, pelo sábado, pelo trabalho missionário. A iniquidade é o gelo do egoísmo que esfria o amor de Deus em nossos corações. Por isso ela então vincula a sacudidura com essa profecia de Mateus 24:12 sobre a questão do amor. Quando tudo na vida cristã se define com amor. E se não for por amor, de acordo com 1 Coríntios 13, de nada o quê? Vale. Não obstante, o trigo representa que o amor é o poder de Deus no coração do cristão, que o habilita a renunciar ao pecado e a fazer a vontade dele. Isso é o trigo. O que faz a diferença entre a palha e o trigo, queridos, é exatamente o amor. E aqui nos é dito que ela não desculpará aqueles que conhecem a verdade e lamentavelmente não obedecem os mandamentos de Deus por palavra e o que mais? E ação. Diante disto, para nós concluirmos, o que fazer? A situação é de fato séria, quando confrontamos a profecia com a nossa vida. Mas Provérbios 28:13 diz que sem profecia o povo o quê? O povo o quê? Se corrompe. Então é necessário que nós estudemos as profecias e nos preparemos para a volta de Cristo, queridos.
E que diante do impacto desta mensagem, o Espírito Santo atue no teu coração, a ponto de no silêncio da tua alma você fazer decisões de estar mais próximo de Cristo, de viver mais com Cristo, de ser todo de Cristo. Queridos, atentemos para o fato de que a volta de Jesus está mais próxima do que nós imaginamos. Sua vinda será imperceptível, silenciosa, inesperada. Nós precisamos estar preparados. E para tanto, Jesus nos recomenda, em Lucas capítulo 21, veja a recomendação de Cristo. Lucas capítulo 21, versículos 34 a 36. Eu vou pedir de novo ao Tocinho que leia para a gente. Lucas 29. Por favor, doutor Marcos. Lucas capítulo 21, versos 34 a 36. O que é que nos diz o texto bíblico de Lucas? O que é que Jesus nos recomenda, queridos? Como nos preparar então para isso? Esse é o grande alerta de Deus. Acautelai-vos. Como? Vigiando e orando a todo o tempo. Uma vida de oração. Uma vida em que sua mente está voltada em adoração para Deus. Uma vida em que você prioriza sua conexão com Deus. Uma vida onde você investe em sua espiritualidade, você prioriza Jesus. É assim que você se prepara para o que vai acontecer. No livro Preparação para a Crise Final, página 69, o autor nos diz: a única maneira de passar incólume pela prova da sacudidura, a única maneira, primeiro, é manter constante e profunda comunhão com Cristo. Eu não ouço um amém? Segundo, uma vida de oração contínua. Terceiro, o abandono de ambições egoístas. Quarto, uma atitude de estudo incessante das Escrituras e do espírito de profecia. Existe uma diferença entre as pessoas que diariamente têm contato com a Bíblia e o espírito de profecia e aquelas que não têm. Mais ainda, assim como a entrega completa da vida a Deus para obedecer-lhe e trabalhar pelos perdidos. Queridos, vocês se lembram o que 1 Coríntios capítulo 10, versículos 11 a 13 nos diz? Aquele que está em pé, cuide para que não. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Vocês se lembram que o Salmo 37, verso 24 nos diz? Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Vocês se lembram o que o Salmo 91, verso 7 nos diz? 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás o quê? Atingido. Por quê? Judas, versículo 24. Por quê? Último texto. Judas, versículo 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. Quem é esse? Jesus. E para vos apresentar com exultação imaculados diante de quê? De sua glória. Deus espera, queridos, uma reforma em nossa vida espiritual. E essa reforma consiste em Cristo na nossa vida. Por isso Paulo afirma em Colossenses 1, 27,
Cristo em nós é a esperança da glória. Tudo o que nós precisamos é que aquele que é poderoso para nos livrar de tropeços possa de fato estar ao nosso lado, ser a inspiração da nossa vida, o amado das nossas almas, aquele que nós temos como exemplo, aquele a quem nós seguimos cada vez mais perto, aquele que nos motiva a dizer não para o mundo e sim para Deus, aquele que de fato rege a nossa vida e nos motiva a ser cada vez mais semelhantes a Ele. É esse Jesus que fará diferença na sacudidura, que fará diferença em minha vida, que fará diferença entre a morte e a vida. É esse Jesus que quer a mim e a você do lado dele, durante toda a eternidade, a começar aqui na terra. Então, queridos, quando se trata de profecias, nos lembremos que o profeta é Jesus, o Salvador é Jesus. Então nós temos que ter conhecimento e consciência das profecias, mas temos que nos concentrar em Jesus Cristo e sermos de fato pessoas encantadas, pessoas que amam a Jesus de todo o coração, que são adventistas por causa dele, que guardam o sábado por causa dele, que vive de acordo com a vontade de Deus por causa dele, que deseja a vida eterna por causa dele. Quando isto acontece, aí você não tem medo. Quando isso acontece, você tem saudades e deseja que ele volte logo. Que venha a sacudidura, que venha o tempo de angústia, que venha o alto clamor, que venha a lei dominical, que venha as perseguições do diabo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Em Cristo somos mais do que vencedores. Agindo Deus, quem o impedirá? Louvado seja o Senhor. Que nada nos separe do amor de Cristo, de Deus em Cristo Jesus, como Paulo nos fala em Romanos no capítulo 8. Eu peço a vocês permissão para ler esse texto, Romanos capítulo 8. E vamos ler esse texto em pé, queridos. Romanos capítulo 8. Abra o compêndio de Deus. Em Romanos capítulo 8. Versículos 37 em diante. A palavra assim nos diz. Romanos 8, 37 em diante. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Verso 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a sacudidura, nem o tempo do fim, nem o tempo de angústia, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, amém e amém. Louvemos ao Senhor, queridos. Através da nossa oração, Pai eterno, ajude-nos para que entendamos quais são os teus planos e propósitos para a nossa vida. Que diante dessas mensagens de advertência, possamos ouvir a voz de Jesus, nos convidando, nos aconselhando, nos alertando para uma vida focada na tua pessoa. Pai, que nós tenhamos o entendimento espiritual do teu amor. Que nós saibamos que o Senhor está por trás dos bastidores no que tange aos acontecimentos mundiais. Sabemos que coisas terríveis acontecerão, mas sabemos que o Senhor está conosco. Sabemos que o Senhor há de nos fortalecer e nos livrar. Mas também sabemos que precisamos tomar decisões e não podemos continuar levando a vida como estávamos levando até, quem sabe, hoje. Mas que através da atuação vertiginosa do Teu Espírito, meu Pai,
tomemos decisões que nos impulsionem para mais perto de Ti. Que Jesus seja real em nosso viver. Que o amemos até as últimas consequências. Que façamos as renúncias que precisamos fazer. E sabemos que Tu não pedes que renunciemos nada que seja de alguma forma bom para nós. Mas Tu só pedes que renunciemos aquilo que nos é prejudicial, a nós como individualmente falando, e as nossas famílias também. Suplicamos, ó Deus, que como indivíduo e famílias, nos preparemos para a segunda vinda de Cristo. Que ao sermos sacudidos, abalados pelas coisas que nos acontecem, pelas coisas que as pessoas dizem, pelas coisas que as pessoas fazem contra nós, que sejamos, ó Deus, aprovados por reagirmos à semelhança de Cristo. Que o amor, a fé e a fidelidade nos caracterizem. Portanto, ajude-nos, Senhor, a sermos completamente Teus, em nome de Jesus. Amém. Abalados e aprovados em Cristo, louvemos ao Senhor e aproveitemos esse momento para louvar a Deus e nos confraternizarmos pela bendita esperança que vibra em nosso coração e pelas decisões que estamos tomando em nossa vida. Amém?